Olá, bem-vindos a mais um episódio da série A Bíblia para Você. Já estamos no capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas. Quero começar esta aula contando uma história que é inclusive repercutida dentro da NASA. Havia um cachorrinho que era extremamente maltratado pelo seu dono. E o dono mantinha aquele animal preso sob correntes e, pior ainda, deixava sempre um prato de comida a uma distância que aquele cão não conseguia chegar para poder saciar a sua fome. Pois bem, todas as vezes que aquele cachorro corria, porque a corrente tinha um certo comprimento, ele acabava se machucando porque a corrente travava quando ele estava a poucos centímetros do prato. Bom, aquele cachorro ele foi minguando, mas num determinado dia o seu dono foi descoberto e então soltaram aquele cachorro. Mas o que aconteceu é que aquele cachorro, condicionado instintivamente a uma vida de prisão, mesmo solto, ele não conseguia aproximar-se da comida. Porque, para ele continuava preso. Entenda isso. Ele já tinha sido liberto. As algemas já tinham sido quebradas. Mas ele, internamente, continuava entendendo que estava preso. Infelizmente, muitos cristãos têm aberto mão da liberdade que já receberam em Cristo Jesus para continuarem emocional e espiritualmente presos. Os cristãos da Galácia estavam vivendo justamente essa realidade. Por isso, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, um chamado à liberdade, para que aqueles irmãos voltassem a correr, porque ninguém corre preso, ninguém corre com algemas. É por isso que no verso 7 do capítulo 5 ele diz: vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Estavam presos, foram soltos e agora querem novamente se submeter ao jugo de escravidão? Leia comigo o versículo 1 do capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo desigual. A palavra aqui para liberdade é eleutéria e significa, primeiro, uma liberdade interior. Uma liberdade que ela acontece, em primeiro lugar, silenciosamente. E ela só é legítima porque ela já se constituiu dentro de mim. Uma liberdade que acontece pela infusão da palavra de Deus em nós, pela ação do Espírito em nós. A nossa liberdade jamais será uma liberdade de conduta, uma liberdade social, se não for uma liberdade interna. Se não nos posicionarmos como seres verdadeiramente livres. É exatamente isso que Paulo está falando aqui. O que está estabelecido neste capítulo como pano de fundo é justamente a questão da circuncisão. E Paulo então está dizendo: por que novamente vocês querem se submeter a essa realidade? E uma vez tendo sido consolidada essa liberdade dentro de cada cristão, então essa liberdade passa a ser também uma liberdade cerimonial. Ela passa a ser uma liberdade de vida. O problema da igreja da Galácia é que aqueles irmãos, pela influência dos judaizantes, estavam novamente se submetendo a ritos que já tinham sido quebrados na cruz do Calvário por Jesus. A questão aqui não era simplesmente entender essa liberdade ou experimentar essa liberdade,
A questão, queridos irmãos, era permanecer nessa liberdade. Aliás, aqui está o calcanhar de Aquiles de muitos cristãos. Quantos projetos já fizemos? Quantos intentos já levantamos em nossos corações? Mas infelizmente não conseguimos permanecer. Porque talvez nos estribamos na nossa própria força ou no nosso próprio entendimento e tentamos sustentar a vida cristã ou um propósito na nossa boa intenção. Quem sabe até na nossa forma de desenvolver a espiritualidade, numa espiritualidade antropocêntrica, centrada mais naquilo que o homem pode fazer. Grande é a queda dessas pessoas. E Paulo está dizendo justamente isso. Nós precisamos escolher se seremos justificados pela lei, e isso é impossível, ou se vamos confiar na justificação de Cristo por meio da graça. A justificação da graça, uma justificação baseada no derramar do sangue de Jesus. A justificação da lei pelas obras. Mas as obras são falíveis. Nós vamos até certo ponto, por melhores que sejam as intenções de um cristão, ele jamais conseguirá permanecer, não sendo através da graça maravilhosa de Jesus. E essa semana eu estava lendo um comentário de Barclay sobre o Evangelho de João, capítulo 15. Quando Jesus, naquele diálogo com os discípulos, ele disse, olha, permanecei em mim. Se o ramo não estiver ligado à videira, ele nada pode produzir. Então, esse comentarista assim afirma, talvez para muitas pessoas fique difícil entender essa comunhão mística e espiritual que existe entre Deus e os seus filhos por meio do Espírito Santo. Então, vamos pensar num homem débil, num homem que não consegue se sustentar sozinho. A ideia seria até de uma pessoa embriagada, cambaleante, mas uma pessoa que está ali, de certa forma, reconhecendo que não tem mais condições de seguir sozinha. Porque ela já tentou por todas as formas e por todos os lados. Não conseguiu, se frustrou. Inclusive, já foi dominada por esse sentimento de que jamais vai conseguir algo, porque nunca levou até o fim qualquer projeto. Então imagine essa pessoa receber então a aproximação de alguém forte, de alguém firme, de alguém que lhe estende o braço, de alguém que lhe toma pelas mãos e diz, vem caminhar comigo. Enquanto você estiver do meu lado, você não vai ruir, você não vai desfalecer. Você pode até cair, mas eu estou aqui para te levantar. Então, essa é a ideia do permanecer aqui neste texto. Paulo, ele está falando de uma forma muito clara. Vocês já conheceram uma realidade, mas se deixaram levar por outra e, portanto, não permaneceram. A vida cristã ela não é feita de empolgação. Porque a empolgação ela tem prazo de validade. De quantos eventos nós participamos, quantas ministrações nós recebemos, a quantos apelos nós dissemos sim, inclusive nos aproximamos do púlpito, do altar, dizendo, Deus, eu quero. Mas quem sabe fomos ali tomados mais por um mover emocional do que pela movimentação do Espírito. Ou quem sabe até fomos sim movidos pelo Espírito, mas nos esquecemos, esfriamos. Quando Paulo diz no verso 1, permanecei, é como se ele dissesse, olha, os cristãos precisam ser lembrados das verdades fundamentais todos os dias. Eles precisam ser impulsionados, eles precisam ser inspirados, porque senão a tendência natural é um afastamento.
A tendência natural é termos a nossa exultação roubada. O próprio apóstolo Paulo diz nessa carta, como nós já vimos e já conversamos aqui, o que foi feito da vossa exultação. Por isso precisamos ser lembrados. Daí a importância, irmãos e irmãs, de verdade, de sermos mesmo estimulados a um compromisso sério de leitura da palavra. Daí a importância de sermos desafiados pelos nossos líderes a sermos mais. Pessoas que acreditam que podemos ser mais plenos em Deus, podemos ganhar ainda mais intimidade com o Senhor. O apóstolo Paulo, nessa perícope que estamos aqui avaliando hoje, de Gálatas 5, de 1 até o verso 15, ele está dizendo, vocês foram chamados para a liberdade. Verso 1 ele diz isso, e também no verso 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Mas aí entra um porém. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Quando o impacto do amor é maior que a sensação de liberdade, então é aí que a liberdade acontece para a glória de Deus, como um exercício de espiritualidade, e não como uma oportunidade de dar vazão aos frutos da carne. Pastor Emerson, ele falará sobre isso na sequência. No nosso próximo encontro, nós vamos entender um pouquinho dessa vida na carne, dessa vida no espírito. Mas aqui, o apóstolo Paulo ele está dizendo que dar ocasião, dar oportunidade à carne é algo que torna-se quase que irreversível para o cristão. O que nós podemos fazer para superarmos a nossa carne pela ação do Espírito é não darmos ocasião, é não criarmos oportunidade. Meu irmão, abrindo um parênteses aqui, na hora em que estamos à beira do abismo, na hora do vamos ver, na hora em que a oportunidade está criada, dificilmente alguém retrocede. Naquele momento não existe um super-herói espiritual, um homem, um super-homem, uma mulher maravilha. Se a ocasião foi criada, se o contexto foi criado para a concepção e para a prática do pecado, dificilmente isso não acontecerá. É a mesma coisa daquele casalzinho de adolescentes, tomado pela paixão, pela sensualidade, encontrar-se, quem sabe na casa de um deles, e ali estão sozinhos, porque os pais viajaram, e eles são crentes, então eles acham que eles vão se encontrar ali à tarde ou à noite para um momento de oração. Dificilmente isso vai acontecer, porque se criou uma oportunidade. A carne, ela precisa de oportunidades, assim como ela precisa de alimento. Nesse contexto, Paulo está tratando um problema específico de divisão e facção entre os irmãos. E ele está dizendo, entenda que a sua liberdade, ela não acontece sozinha. Ela acontece junto com a liberdade do outro. É uma liberdade de direitos, mas também é uma liberdade de exercer deveres. A liberdade, ela serve tanto para direito como para deveres. Eu espero que você tenha compreendido um pouco mais dessa porção bíblica e que de verdade todos nós possamos entender que fomos chamados para a liberdade. Devemos permanecer na liberdade por um contato íntimo com a palavra, sendo estimulados a esse nível de relacionamento e não usemos da liberdade para darmos ocasião, para darmos oportunidade à carne. Lembre-se, Jesus já te libertou, as correntes já caíram por terra. Você não precisa ser como aquele cachorrinho que eu disse no início, que já estava solto, mas instintivamente permanecia preso. Para a liberdade
foi que Cristo vos chamou. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.